No segundo livro de Samuel, capítulo 7, nós temos a aliança de Deus com Davi. Mas o capítulo que precede é quando Davi leva a aliança, a arca da aliança para Jerusalém. E a partir daí as duas coisas estão intimamente ligadas. O reino de Davi, o trono de Davi, o filho de Davi e Jerusalém. São duas coisas que vão sempre junto. E daqui para frente, sempre. Vocês lembram que quando nós estudamos lá em Gênesis 24, 22, verso 14, Abraão sacrificou seu filho no Monte Moriá e pôs o nome Ieru sobre aquele monte. E a partir daí, o local ficou conhecido pelo nome Ieru, mas a cidade que estava do lado, chamada de Salém. E virou então Jerusalém. A partir de Abraão, o sacrifício de Isaque nunca mais é chamada somente de Salém, mas Jerusalém. E essa cidade é carregada de uma série de significados. É o lugar onde Deus vai fazer o seu sacrifício. É o lugar onde Deus vai prover a paz com os homens. É o lugar que tinha por rei Melquisedeque, cujo nome quer dizer, meu rei é justiça. Rei. É o lugar onde vai ser estabelecido o santuário do Senhor. É o lugar onde Cristo vai morrer. Nenhuma cidade, em lugar nenhum do mundo, é tão carregada de significados como Jerusalém. Nenhuma cidade. Nela está envolvido toda a história do mundo. E ela fica ligada de uma vez por todas com a aliança de Deus com Davi e o cumprimento dessa promessa. Notem bem como é ligado essas promessas. 1 Reis, capítulo 8. Vemos aqui a ligação de Jerusalém com a promessa de Davi. E a ligação com o filho prometido. Abraão, na sua oração, diz assim: ele louva a Deus porque Deus cumpriu sua promessa para com teu servo Davi, meu pai. O que lhe prometeste, pessoalmente disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, faz do teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Então é a promessa do descendente. Conquanto que teus filhos guardem os meus caminhos, e ande perante mim como tu andaste. Agora também, ó Deus, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus dos céus não podem conter, quanto menos essa casa que edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a tua súplica, ó meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que se faz hoje, o teu servo diante de ti, para que os olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração do teu servo. Ouve, Senhor, a oração do seu servo e do teu povo Israel. Quando orarem para este lugar, ouve do céu, lugar da habitação, ouve e perdoa. E atende. E quando orarem em direção a este templo e para esta cidade, lugar da tua habitação, ouve no céu. 1 Reis capítulo 11, verso 13. Quando Salomão pecou, se afastou de Deus, Deus diz que não iria tirar a promessa dele, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que eu escolhi. E a importância de Jerusalém é tão grande, que nós chegamos a um salmo estranho. Um salmo composto em honra de Jerusalém. Salmo 87. E nós lemos nesse salmo as seguintes palavras. E elas têm alcance universal. Fundada por Deus sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que qualquer habitação de Jacó. Gloriosas coisas tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe de Babilônia. Eis aí Felícia e Tiro, com a Etiópia, lá nasceram. Eis que com respeito a Sião se dirá:
Este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Queridos, já pararam para pensar isso daqui? Muita gente lê esse salmo e fala assim: que salmo estranho. Deus faz acepção de pessoas? Porque quando a pessoa nasce, quem nasce em Jerusalém, Deus diz: este é diferente, este nasceu lá. Ué, mas espera aí, eu nasci em Governador Valadares. Afinal, Governador Valadares não é especial? Fala assim: olha, eu marquei quem nasce em Jerusalém. Mas Senhor, por quê? Muita gente lê esse salmo e diz o seguinte: é o típico salmo do orgulho dos judeus. Ofensivo para os outros. Vamos parar aqui. Notem bem o que o salmo diz. Verso 4. Dentre os que me conhecem, a chave é conhecer ao Senhor. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe. Raabe aqui é o nome poético para o Egito. Farei menção do Egito. Farei menção de Babilônia. Farei menção da Filístia, os filisteus. Farei menção de Tiro, os fenícios. Farei menção de Etiópia. Lá nasceram. Mas espera aí, como é que é isso? Egípcios, babilônicos, fenícios, etíopes nasceram? Sim, queridos. Quando você conhece a Deus, nos livros do céu, está registrado: cidadão de Jerusalém. Não importa a origem, não importa o lugar onde você nasceu. Para Deus, você nasceu em Jerusalém. Está registrado no livro dele. Você é um cidadão da Jerusalém de Deus. E aí então nós chegamos ao clímax de todas as promessas. Próximo slide então, Ramon. Quando nós olhamos todas as profecias a partir de Davi, em todos os profetas, todo o Novo Testamento, duas coisas são enfatizadas. Duas coisas. O descendente prometido com seu reino universal, reina sobre toda a terra. E a cidade de Jerusalém como local da habitação do Altíssimo. Vocês podem verificar isso na Bíblia, nós não temos tempo para fazer isso agora. Mas vão notar que essas são as duas ênfases. Filho de Davi, reino universal, e Jerusalém, cidade de Deus. Se você pegar do capítulo 49 de Isaías até o capítulo 55, você vai ver que cada capítulo funciona dessa maneira. Um fala do descendente prometido, o outro fala de Jerusalém. Um fala do descendente prometido, outro fala de Jerusalém. Um fala do descendente prometido, outro fala de Jerusalém. Okay? Até que vem a morte do Messias, capítulo 53. Aí o 54 fala de Jerusalém. Então tem o Messias morrendo para dar salvação à humanidade. 54 fala de Jerusalém, construída de pedras preciosas. Para todos aqueles que o Messias morreu. Aí o capítulo 55 diz: ó, vinde as águas. Vinde as águas. Todo mundo que tem sede tem fome. Vinde, comprai e comei, sem preço. De graça. O que tem de graça? A salvação do Messias. E a cidade de Jerusalém. Para vocês, de graça. Sem preço. Por que vocês gastam dinheiro com aquilo que não é pão? Eu tenho o grande dom de Deus para vocês. O Salvador, a redenção, vida eterna. E a cidade de Jerusalém que eu construí para vocês. E quantas pessoas são estas? Capítulo 56. Não digo estrangeiro. Não digo eunuco, o Senhor me afastará do meu povo. Todos aqueles que abraçam a minha aliança e guardam os meus sábados, eu levarei a minha cidade ao meu santo monte. E aceitarei a sua oração, porque minha casa será casa de oração para todos os povos. E essa mesma ênfase
Jerusalém.